Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começar mais uma live nessa terça-feira. Que nós tenhamos uma terça-feira abençoada. Começando, aprendendo, a esclarecendo, a ganhando mais conhecimento. Hoje nós vamos falar de um tema que todos nós sentimos, que todos nós vivemos o tempo todo. E nós sempre nos perguntamos, por que temos tanto medo? Então hoje a gente vai falar um pouquinho de como lidar com esses medos. Como eu posso lidar com esses medos? Todos nós, durante o dia todo, sentimos vários medos. Né? E esse medo, ele já existe desde criança. É natural ter medo. É natural, porque o medo nos defende, nos ensina a ter cautela. E essa cautela protege a gente. Então, ter medo é natural, né? Ter medo é sabedoria, porque vai prevenir algo de ruim. Sempre que eu tenho medo e eu olho para ele e resolvo aquele medo natural do dia a dia, tudo bem. O que nós não podemos é aumentar esse medo, é criar um pânico diante de uma situação. O medo é uma situação que trazemos desde a nossa infância. Os nossos pais colocam medo na gente para proteger, né? Os pais querem proteger tanto que eles ensinam a gente a ter medo e vão valorizando esse medo no decorrer do nosso dia. Começando a musiquinha que eles cantam pra gente nanar, né? O boi da cara preta, papai foi embora. Se vocês prestarem atenção, já tem o medo ali instalado. E naturalmente eles cantam aquela musiquinha e a gente dorme com aquela mensagem de que existe um bicho papão. E se a gente não dormir, a gente vai ser pega pelo bicho papão. Olha que coisa mais doida, né? Como que você põe uma criança para dormir cantando uma música dessa? Mas os pais nem percebem. São mensagens sutis, negativas. E que a gente, no dia a dia, a gente vive desde pequenininha até hoje. Se a gente prestar atenção hoje, tem gente que tem medo de escuro, tem medo de elevador, medo de dirigir, medo de ficar só, medo de multidão, de se expor, medo de falar o que pensa, de expor suas ideias, né? Medo de ser quem é, de assumir quem é. E às vezes vive nesse medo, parando a sua vida, limitando a sua vida, por coisas que aprendemos lá na infância e estamos arrastando até hoje. O medo, ele está junto com a coragem. Então quando a gente fala assim, fulano é muito medroso, fulano é muito medrosa, todos nós temos o medo. E temos a coragem. Só que quando a gente foca muito nesse medo, quando a gente olha demais para esse medo cresce, ele expande. E a nossa coragem fica pequena. E é muito interessante. O que nós precisamos entender? Olha, vamos comparar. Eu tenho medo, né? Para eu enfrentar esse medo, eu preciso do quê? Da coragem. E eu tenho essa coragem também. Então, a lei da vida, se a gente observar, nós temos todas as ferramentas necessárias para o nosso crescimento. Eu só tenho medo para poder desenvolver a minha coragem. Sem o medo, eu não consigo desenvolver a coragem. Então precisa existir esse medo. Eu preciso sentir esse medo. Que eu não posso viver no medo, né?
Aí que tá. Muitas pessoas escolhem viver no medo e não usar o medo como uma ferramenta para desenvolver a coragem. E é nisso que as pessoas se perdem. Elas acreditam tanto nesse medo, elas se apegam tanto nesse medo, que elas vão ficando escondidas. Elas vão deixando de existir, deixando de tomar atitudes. Elas não querem enfrentar, elas não querem olhar para o medo e definir de onde vem esse medo. Medo de quê? Por quê? Então nós precisamos aprender a fazer perguntas. Pergunta para nós. Nós sentimos. Nós precisamos desse autoconhecimento. De onde vem esse medo? O que esse medo está causando em minha vida? Eu vou ficar nesse medo? Ou eu vou achar uma forma de melhorar esse medo? De tirar esse medo da minha vida? Então nós precisamos aprender a fazer perguntas poderosas para a gente. São essas perguntas que nos levam a resolver problemas. E quando eu tenho essa clareza, quando eu tenho as condições, as ferramentas despertas em mim, eu conquisto tudo o que eu quero. Através do quê? Do autoconhecimento. Então você sente o medo, o coração acelera, dá ansiedade, né? Você recua, não quer fazer mais nada, não quer enfrentar aquele medo. Não vai passar, não vai passar. Ele não vai passar, ele vai aumentar, porque você está fugindo dele. Qualquer medo, pequeno e grande, qualquer medo, eu preciso enfrentá-lo. Olhar para a situação, por que eu estou com medo? Que medo é esse? De onde vem esse medo? Esse medo é real? Ou é uma ilusão da minha mente? Porque, gente, a nossa mente, ela mente para nós. Ela cria uma ilusão, ela cria uma situação que não existe. E esse medo aumenta sendo alimentado pela minha mente. Então, muitas vezes, você fala assim, eu não vou lá. Vai que o fulano tá lá, eu não quero encontrar o fulano. Eu não gosto disso. Eu tenho medo. Tenho medo de conversar, eu tenho medo desse monte de gente, eu tenho medo. A tua mente está lá alimentando, entendeu? Vai criando imagens, vai criando sensações, e teu coração vai acelerando. E a ansiedade vai aparecendo. E se você não para, se você não breca a sua mente, essa ansiedade ela aumenta a ponto de você passar mal. Isso é muito real. Tem pessoas que vivem essa ansiedade a ponto de passar mal, de chegar a ir ao hospital, porque o coração está acelerando, começa a sentir dor no peito. E é só um medo. Toda ansiedade vem de um medo. Então, quando você fala assim, eu estou ansiosa, se pergunte, estou com medo do quê? Você vai encontrar a solução para essa ansiedade. A ansiedade, ela é fruto do medo. Presta atenção no seu corpo, presta atenção em você. Eu já falei que o nosso corpo, ele dá sinais. E esses sinais, eles nos levam a resolver as situações. Então, quando você sente algo, busca, pergunta, por que estou sentindo isso? De onde vem isso? Essa sensação, esse medo, essa agonia, essa ansiedade, essa tristeza, essa frustração. De onde vem essa euforia? De onde vem? Todas as nossas emoções, você tem que se perguntar de onde ela vem. Por que eu estou assim? Então, quando eu sinto medo, primeira coisa, vou me perguntar,
De onde vem esse medo? Por que eu estou sentindo esse medo? O que eu posso fazer para resolver isso? O medo, ele vai nos acompanhar a vida toda. Só que eu posso ter aquele medo natural, que é cautela. O que eu não posso é sentir esse medo que me dá pânico de viver, que trava a minha vida, que faz eu perder oportunidades, porque eu tenho medo de me expor, eu tenho medo de buscar o que eu quero, eu tenho medo de arriscar, eu tenho medo de acertar. Olha que coisa, gente. Nós temos tantos medos que nós nem reconhecemos alguns. Então precisamos prestar mais atenção em tudo isso. Eu tenho medo de perder pessoas. Eu tenho medo da conquista. Eu tenho medo. E esse medo, ele vem em forma de ciúmes. Ele vem em forma de orgulho. Ele vem em forma de arrogância. É só a gente prestar atenção. Às vezes você fala assim, o fulano é tão arrogante. Ele tem medo de algo. Então, quando a gente começa a ter a clareza, a ter conhecimento, a pegar essa ferramenta, desenvolver essa habilidade de olhar para a vida com a simplicidade que ela tem. A vida é muito simples. As coisas acontecem para trazer para a gente essa clareza. E tudo dá para se resolver naturalmente, com calma, com conhecimento. Tudo que a gente sente, existe um porquê. E existe uma forma de melhorar aquela situação. Eu não tenho que ser a minha vida toda medrosa. Eu não tenho que ficar a vida toda perdendo as oportunidades, porque eu tenho medo. Medo de pessoas. Medo da mudança. Medo do sucesso. Quem tem medo do sucesso? É estranho quando a gente fala isso, né? A pessoa tem medo da felicidade. Ela tem medo da saúde. Por que uma pessoa teria medo de ter saúde, gente? Vamos pensar um pouquinho. Vamos entender as mensagens que o universo traz pra gente. Tem pessoa que ela gosta de ser vítima, que ela fica naquele vitimismo e ela não quer. Ela não quer ser uma pessoa forte, ela não quer ser uma pessoa feliz, ela não quer ser uma pessoa saudável. Ela busca a doença, ela quer a doença. Ela se prende naquele sofrimento por medo de ser feliz. Aí você me pergunta, por que medo de ser feliz? Como uma pessoa pode ter medo de ser feliz se nós estamos aqui buscando a felicidade? Porque ela não tem o conhecimento daquela atitude que ela está tomando na vida dela. A atitude que ela está tomando na vida dela, ela tem a verdade dela, que limita ela a viver aquela situação. Por quê? Porque ela entende que, olha como é muito doido, gente, vamos prestar atenção nisso. Ela entende que se ela for uma pessoa forte, se ela for uma pessoa feliz, saudável, que caminha sozinha, que busca as coisas que ela quer, ela perde as pessoas que cuidam dela. Ela prefere estar doente para ter pessoas ao redor dela. Ela prefere ser uma vítima, uma coitada, porque vai ter sempre alguém falando, coitada da fulana, ela precisa tanto, nossa, tadinha dela, não deixa ela sozinha não, cuida dela, vamos cuidar dela. Olha, a carência, o medo de ficar só, faz a pessoa não querer ser feliz. É tudo muito inconsciente, é tudo muito enraizado lá na infância dela. Ela já veio trazendo essa falta de amor próprio, essa dúvida interna, esse medo de perder pessoas. Só que ela já está perdendo.
ela já se perdeu. Ela perdeu a pessoa mais importante da vida dela. Ela se perdeu nesse caminho de ser vítima, de ser infeliz, de querer ser doente. Porque as pessoas estão do lado dela por dó. Por dó. Quem quer ter pessoas ao seu redor por dó? E muitas vezes essas pessoas se cansam. Porque a pessoa se torna tão amarga, tão chata, tão reclamona, que ela fica repetindo aquele sofrimento, apegada naquele sofrimento, e fala e reclama. A vida dela não serve para nada. Ela não vive, ela vegeta. Ela desistiu da vida. Ela é uma pessoa amarga. Ela é uma pessoa triste. Por quê? Porque o medo está instalado nela. E ela não tem noção de que aquela atitude dela vem do medo de ser forte, do medo de se expor, de medo de caminhar sozinha, maior medo de ficar só. Ela acredita no abandono, ela acredita na solidão, ela acredita que ela precisa ser uma coitada para ela ser amada. Olha a ilusão, olha o quanto a mente dela mente para ela. Porque, gente, é visível. É muito melhor estar perto de uma pessoa feliz, de uma pessoa saudável, de uma pessoa de bem com a vida. É muito melhor. É leve, é gostoso, é alegre. Uma pessoa que ela tem os medos dela, sim, mas ela lida, ela enfrenta, ela não deixa esse medo limitar ela, para que ela fique estagnada. Nós somos movimentos. A nossa vida, ela só acontece quando a gente permite essa caminhada, essa evolução. Sentir esses medos, resolver esses medos, olhar para ele, enfrentar esse medo. Porque é através do medo que eu desenvolvo a minha coragem. Não tem como eu desenvolver minha coragem sem eu sentir o medo. Então o medo, gente, ele faz parte do processo da evolução humana. Não existe uma outra forma. Não tem como você falar assim, ó, eu não tenho medo, eu vou acabar com o meu medo. Não, o medo vai continuar ali. O que eu vou fazer é desenvolver mais a minha coragem. Porque aí eu olho para o medo e falo, peraí, eu posso fazer. Eu entendo esse medo. E eu lido melhor com ele. Por quê? Porque eu entendo. Tudo que nós desconhecemos, nós temos medo. É natural. Isso é com todos nós. Agora, quando eu tenho o conhecimento, quando eu sei o que é, quando eu já lidei, eu já observei, fica mais fácil, porque eu conheço. Eu vou com cautela e devagar eu vou conhecendo e chego a resolver esse medo, porque eu tenho conhecimento. Então, volta naquele início que eu falei lá nas primeiras lives. Autoconhecimento é tudo. Autoconhecimento liberta. Autoconhecimento, gente, é viver melhor. Se eu sei lidar com as coisas, se eu tenho conhecimento da vida, das experiências. Quando eu ouço as pessoas mais velhas e tiro o aprendizado daquelas histórias. Quando eu vejo um filme, um documentário e tiro algumas lições, palestras, eu tiro algo que serve para mim. Tudo que eu busco através do conhecimento, livros, mensagens, pessoas sábias, vamos aprender a ouvir mais. Quando eu ouço mais e observo mais, a vida fica mais fácil. Porque eu pego ferramentas,
eu desenvolvo a habilidade de ouvir, de observar, de tomar atitude. A atitude sem o medo, sem medo de arriscar, sem o medo de errar. Porque isso faz parte da nossa vida, é uma caminhada. E essa caminhada, ela é muito importante que esses acontecimentos existam, né? Então, os erros, os medos, várias emoções que fazem um ser humano melhor, que nos desenvolve, que constrói a humanidade. Se cada um, isso é mundial, se cada um de nós conseguíssemos desenvolver as nossas habilidades, as nossas emoções, nos conhecendo, aprendendo a lidar com nós, com as situações que a vida oferece pra gente. Se cada um se resolvesse sozinho, olha como seria mais fácil viver. As pessoas ao nosso redor, elas seriam parte de um crescimento, do desenvolvimento. Por quê? Porque a gente estaria trocando informações, trocando ajuda, e não nessa corrida, nessa competição, querendo ser melhor que o outro, buscando essa vida material, sem olhar para os sentimentos, sem olhar para as nossas emoções, achando e acreditando que somos assim e assim vamos ficar. É uma grande ilusão. Nós mudamos todos os dias. A pessoa que eu fui ontem, eu não sou hoje e não serei amanhã. Não tem como. Não existe a possibilidade de eu ficar estagnado, acreditando que eu sou assim e eu vou ficar assim. A vida é mesmo assim. Eu tenho que passar por isso. Eu sou medrosa mesmo, tá tudo certo. Não tá certo. Porque você ser medrosa faz você não viver o melhor da sua vida. E nós estamos aqui para viver o melhor. Cada dia fazer algo diferente para nós. Cada dia desenvolver uma habilidade. Cada dia crescer um pouquinho mais. Conhecer um pouquinho mais de você. Isso faz com que você seja a melhor companhia para você. Você não tem que ser o melhor para o outro. Não tenha medo do julgamento. Não tenha medo das críticas. Não busque ser melhor para o outro por medo da rejeição. Você tem que ser melhor para você, sem medo de ser feliz. Olhe para você, identifique seus medos. São vários, todos nós temos, isso é natural, uns mais, outros menos. Olhe para os seus medos, encare, converse com você, por que desse medo, de onde ele vem, como eu posso resolver esse medo. Sozinho eu não posso, então busque ajuda de profissionais, busque conhecimento, busque. Essa busca é importante. É nessa busca que você vai aprender a olhar para a vida com leveza, com simplicidade, desenvolvendo as suas habilidades. Todos nós crescemos um pouquinho todos os dias. Todos nós estamos aqui para dividir com o outro o melhor. Só que se eu não conquisto o melhor para mim, se eu não olho para mim com esse olhar de compaixão, de eu posso sim sentir medo, eu não sou covarde, eu não sou fraca por sentir medo. As pessoas, elas têm esse julgamento. Se a pessoa é medrosa, ela é fraca, ela é covarde. Ela não é. Isso é uma ilusão. Isso são rótulos que as pessoas colocam.
medo, fraqueza, covardia. Olha que interessante isso. Todo mundo tem medo, nem por isso ela é covarde. O medo está desenvolvendo a sua coragem. Então a gente tem muito rótulo. A gente precisa tirar essa coisa das pessoas julgarem a gente e a gente pegar como verdade. Acredite na sua verdade, no seu potencial. As pessoas te apontam e você pega como verdade. Não, não pode. Se respeite. Olhe para você. Veja quem você é. Pare de aceitar que as pessoas falem de você e tá tudo certo. Não. Não estou falando para você discutir, para você brigar com as pessoas. Mas olhe para você e não aceite o rótulo que a outra pessoa está fazendo, tá colocando em você. Ai, você tem medo porque você é fraca. Como você é fraca? Olha para trás. Olha para sua história. Olha até onde você chegou. Você acha mesmo que se você fosse uma pessoa fraca, como as pessoas falam, você chegaria onde você chegou, superando várias situações, porque todos nós temos histórias difíceis. Todos nós. Só que quando a pessoa aponta algo ruim, a gente esquece do que vivemos, do que superamos, do que enfrentamos. E muitas vezes enfrentamos sozinhas. Enfrentamos coisa que pessoas nem sabem, não sabem da nossa vida, não sabem da nossa história. E fica colocando o rótulo. Porque você aceita. Então deixa isso de lado. Solta. Não aceite rótulos. Viva a sua verdade. Se coloque, se posicione, se ponha em primeiro lugar e se respeite com você. Muitas vezes, por medo do julgamento, das críticas, a gente não vive as nossas verdades, os nossos sonhos, os nossos desejos. Porque senão o fulano vai falar. Ah, mas o que vão pensar de mim? E daí? Cadê a sua verdade? Cadê a sua essência? Nós somos verdadeiramente seres únicos. Eu só posso viver o que é meu e não o que é do outro. O que é do outro eu entrego e assumo a minha verdade com coragem, sem medo de ser feliz, olhando para o medo, entendendo o medo, a origem dele e resolvendo. Eu tive um professor, seu Antônio, que ele foi maravilhoso na minha vida. Ele foi uma pessoa que transformou minha vida. Foi um divisor de águas. Eu aprendi muito, muito com ele. E ele deu 5 aulas sobre o medo pra gente. E ele falava assim, uma das primeiras aulas, ele falou pra gente assim, perguntou, né, para cada um os medos, cada uma falou uma, e ele falou assim, ó, você vai pegar esse medo e você vai chamar ele para conversar. Quando ele falou isso, eu falei, que estranho, como conversar com medo? Eu já comecei a julgar naquele momento, falei, loucura, conversar com medo? Como assim? Medo não escuta. Aí, mas escutei a aula e ele falou, vocês vão fazer assim, olha gente, arruma uma mesa de café, senta, relaxa, respira fundo e sinta o medo, mas sinta o medo na sua total força. Sinta aquele medo vivo dentro de você e chama ele. Isso foi um exercício, gente, que foi muito válido para mim, me libertou de vários medos. Aí ele falou, chama esse medo, encara ele e conversa. Pergunta a origem, o porquê, o que ele está fazendo ali e fala para ele, você é uma energia, você é uma força. Vamos unir essa força com a coragem que eu já tenho, que
Deus colocou em mim, que o Criador colocou em mim. Porque Deus colocou você, o medo e a coragem. E vocês podem trabalhar juntos. Vocês são energia. E essa conversa com o medo, gente, para mim naquele instante, parecia uma loucura. Mas eu sempre fiz todas as experiências que pediram para eu fazer. Todas as tarefas, todos os exercícios, mesmo duvidando, eu fazia para ter a prova. E eu fiz, e eu chamei vários medos durante vários dias. E quando você termina aquela conversa, você entende a mensagem. E qual é a mensagem? O medo tem a mesma força que a coragem. Eles foram criados por um ser divino. Então não existe a negatividade no medo. Mas a nossa cultura pesa o medo como algo ruim. E não é ruim. Ele só é uma força bem trabalhada para eu desenvolver a minha coragem. Então o medo e a coragem, eles estão juntos. Eu preciso sempre alimentar a minha coragem, porque o medo vai ficar sempre menor. Mas ele vai existir ali porque ele faz parte da minha criação. Ele faz parte da minha evolução. Eu não posso tirar. É como se eu tirasse um braço meu. O ser humano é completo. Nós somos completos. Esse exercício do seu Antônio, ele ficou para a minha vida. E tudo que eu aprendi com ele foi através de exercícios, foi através de experiências e com a gente. Então foi se resolvendo muita coisa em mim. Eu fui aprendendo a olhar a vida de uma forma única, com essa simplicidade. Tudo que temos é o que precisamos. É necessário, entendeu? E quando vem uma situação difícil pra gente, nada mais é do que uma ferramenta pra gente crescer, pra gente desenvolver algo que está adormecido em nós. Então todas essas emoções que a gente vem falando todos esses dias, é para isso. Emoção serve para que eu conheça ferramentas que já existem em mim para que eu conquiste algo. Conquiste mais coragem, conquiste mais atitude, conquiste mais amor, mais humildade, mais serenidade, mais felicidade. As ferramentas, elas já existem dentro de nós. Nós só precisamos pegá-las e usá-las da forma correta. E a gente fica procurando lá fora, né? Ai, mas o que eu vou fazer? Ai, meu Deus, que medo. Ai, e agora? Ai, porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Nem aconteceu nada. E a gente está criando um monstro. Está olhando para aquela situação e fazendo ela crescer na parte negativa. Olhe para ela e fala, o que eu preciso aprender com isso? Esse medo que eu estou sentindo, meu coração acelerado, essa ansiedade, o que eu posso fazer para mudar esse quadro? Eu posso, eu tenho a ferramenta interna. Então lembre sempre, a ansiedade é o medo disfarçado. Eu ouço as pessoas falarem, eu sou ansiosa. Ninguém é ansioso, nós estamos ansiosos. É o momento. Eu não sou medrosa, eu estou com medo. Então comece a usar as palavras certas. Não, vocês mesmos estão colocando rótulos em vocês. Eu sou ansiosa. Você assume, você pega para você essa energia. Eu sou ansiosa. Ai, a minha dor de cabeça. A minha dor de cabeça. Olha só. Eu tomo posse da dor. Como assim? Nada é meu. Eu estou. São momentos. Eu estou ansiosa. Eu estou com medo. Eu estou. Porque tudo muda todo o tempo. Eu estou agora. Daqui 10 minutos não estou mais.
E assim vai tocando a vida. Então nada é meu, nada é definitivo. Existe uma constante mudança, uma constante aprendizado. Então olhe para a vida, gente, aprendendo e não se limitando. Ah, eu sou assim, isso é meu, eu estou assim. Olha que engraçado. Olha que diferença. Eu sou ansiosa, eu estou ansiosa. É muito diferente. Eu tomo posse. Isso é meu, fica em mim. O que o universo entende, ela é dona, toma para você, fica aí. Quando você fala eu estou, significa que vai passar, porque eu estou, já não estou mais. Então prestem atenção à forma que falam, que vocês estão falando as coisas para vocês. Isso também ajuda, porque tudo é energia. Nossa palavra é energia, nossos pensamentos, nossos sentimentos. Lembra, nós somos uma máquina que gera a energia do amor, do ódio, do orgulho, da arrogância, do medo, da coragem. A gente produz o tempo todo. Então vamos observar como encaramos a vida. Como olhamos para tudo isso. E o que eu posso fazer com tudo que a vida me oferece. Lembram, aprendam a fazer perguntas poderosas. Por que isso está acontecendo comigo? Como lidar com isso? Qual aprendizado eu tiro disso? De onde vem isso? E sinta. É esse sentir, é esse momento do sentir que vai esclarecer muitas coisas para você. Você começa a entender as situações e vai ficando mais leve. Você fala, peraí, eu posso fazer isso. E é interessante que a mensagem vem. Quando a gente acalma, a mensagem vem, a solução vem. Então aprendam, na hora do desespero, que eu sei que todos nós vivemos situações assim. Naquela hora do desespero que você acha que não dá, não tem jeito, não vai ter solução, você está morrendo de medo, muito medo de uma situação. Para. Respira. Tenta respirar e olha para a situação. É tudo isso mesmo? É desse tamanho mesmo? Eu preciso ter esse medo todo? Então, peraí, se eu tenho esse medo, deixa eu buscar a minha coragem. Porque ela tá ali, ó, lado a lado. Só que você tá olhando só pro medo. Quando você deixa o medo de lado e começa a olhar para a coragem, ela sobe, ela aparece, ela domina a situação, ela domina você e ela te ajuda a resolver as coisas. Então, como lidar com os nossos medos? Conhecendo a origem dele, se perguntando, é tudo isso mesmo? Será que não é uma ilusão da minha mente? Porque nem aconteceu. Eu estou com medo de algo que nem aconteceu. Eu estou lá no futuro. Eu não sei o que pode acontecer. Então, deixa eu viver esse momento agora. Como ele apresenta para mim agora? Eu resolvo o momento. Fica mais fácil. Fica mais leve. Quando a gente aprende a olhar para a situação, tentar destrinchar de onde veio, como veio, o que eu faço com isso, as perguntinhas, a vida fica mais fácil. E tudo flui na tua vida. E você consegue ter uma vida saudável, com menos ansiedade, com menos pânico, com menos dor de cabeça. Porque tudo isso vem do medo que provoca reações no seu corpo. Então, gente, olha para o medo com carinho, com compaixão. Por quê? Porque o medo nada mais é do que uma força, do que uma energia que nós temos, que é do nosso corpo.
é da nossa natureza, é do nosso desenvolvimento, ele faz parte da nossa evolução. Olhe para o medo com compaixão, olhe para o medo com amor e com gratidão. Por que gratidão? Porque esse medo vai fazer você desenvolver a sua coragem. Olha que coisa linda. O medo ficou bonito. Porque a transformação, gente, é linda. E nós estamos em constante transformações. Em tudo na nossa vida. Se observe para você ver. A transformação, a possibilidade das mudanças, a possibilidade do aprender, do desenvolver é mágico. Então consiga, espero que você consiga olhar para a vida com essa magia e tire um pouco do peso e do medo de viver cada momento. Ok? Eu agradeço por vocês estarem me olhando, me ouvindo, presente comigo, compartilhando desse momento. Amanhã às 8 horas estarei aqui com um outro tema. Um beijo para todos e uma ótima terça.